Uma boa noite, então, meus irmãos. Sejam bem-vindos até a casa novamente. E é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de conversar com todos vocês mais uma vez e sobre um tema bastante interessante, eu particularmente acho, que é a transição planetária. Para a gente começar, eu gostaria que, caso vocês já tenham ouvido falar alguma coisa a respeito, estão me ouvindo bem que o microfone está um pouquinho longe? Tudo bem? Caso vocês já tenham ouvido falar a respeito, que procurem se lembrar de alguma coisa que vocês já ouviram sobre o assunto. Num vídeo, numa palestra que assistiram, em algum grupo de estudo que participaram, que o tema foi abordado. Provavelmente escutamos frases do tipo: a Terra está passando por uma grande transição, está mudando o seu campo energético, espíritos inferiores vão ser removidos, uma mudança enorme está a caminho e o planeta vai se tornar um lugar melhor. Essas frases até chegam com um certo ar de leveza, porque vamos combinar, vamos concordar, inclusive, que o nosso planeta especificamente muitas vezes não é um lugar tão fácil de se estar. É difícil, confunde, cansa. Então a ideia de uma mudança inevitável, automática, até traz certo alívio. Porém, meu objetivo hoje dessa conversa com vocês é que a gente consiga transformar esse alívio em algo um pouquinho mais sólido. Claro que através do aumento do nosso entendimento sobre o assunto, mas também entendendo que a gente faz parte desse processo de transição, desse processo de transformação. Certo? Bom, vamos lá. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma ideia que, caso alguém esteja chegando aqui pela primeira vez, pode soar até um pouco estranho, que é a pluralidade dos mundos habitados. Não é só o planeta Terra que tem vida. Inúmeros são os mundos, todos eles são habitados, até porque Deus, como tem aquela frase de Kardec, Deus não ia criar nada apenas para inútil, apenas para nos embelezar as vistas, e todos eles seguem o seu padrão de progresso. Mas como que se dá esse progresso desses mundos? À medida que os seus habitantes também vão evoluindo. Nesse capítulo, nós temos uma frase que fala que, à medida que os seres vivos vão evoluindo moralmente, também evoluem materialmente os mundos que eles habitam. Poxa, então com essa frase, com esse entendimento, a gente consegue ver que o processo ele se dá em conjunto. A gente não evolui sozinho e independente do que acontece com a nossa casa, e da mesma forma o mundo não evolui e fica simplesmente ali esperando que a gente siga o mesmo passo. E inclusive cada planeta, cada casa reflete as características dos seus moradores. Podemos tomar como exemplo uma casa. Se quem mora nessa casa é uma família que procura cuidar do seu lar, apara o jardim, pinta a casa, vive dentro de um padrão de certa educação, eu passo na frente dessa casa e olho, nem sei quem mora ali, mas eu olho, mas que casa bonita. O contrário também acontece. Se porventura quem mora ali está nem aí para nada, está bagunçado, deixa bagunçado,
Ah, caiu, quebrou a telha, que azar. Ah, não pinta, não cuida do jardim, não para a grama. A gente vai passar e mas essa casa podia estar um pouquinho melhor cuidada. O mesmo acontece com o nosso planeta. Num geral, ele reflete exatamente aquilo que nós somos coletivamente. A doutrina, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, ele divide os estágios de evolução dos planetas em uma escala, em 5 grandes grupos. Nós temos os mundos primitivos, nós temos os de provas e expiações, os regeneradores, regeneração, os felizes e os ditosos, os celestes. Os mundos primitivos, em geral, são as primeiras encarnações do espírito recém-criado por Deus. Ali, o intelecto e a moral são pouco desenvolvidos ou praticamente nulos. E a vida, ela é pautada basicamente num instinto de sobrevivência. Já no mundo de provas e expiações, nós já temos uma moral e um intelecto mais desenvolvido. Se desenvolve até de uma maneira um pouco lenta, porém contínua. Os espíritos que ali encarnam, eles encarnam com um objetivo de expiar faltas do passado e, ao mesmo tempo, aprender com novas experiências. Porém, essas experiências muitas vezes dolorosas. O mal ainda prevalece em relação ao bem e nós temos muitos vícios, egoísmo, guerras, doenças. Já nos mundos de regeneração, é um momento ali de transição. O espírito encarnado, ele encontra um repouso, onde ele vai expiar as faltas do passado ainda, porém com trabalhos voltados mais para o bem. A moral e o intelecto se desenvolvem de uma maneira muito mais rápida do que no mundo de provas e expiações, e o bem começa a prevalecer em relação ao mal, e a espiritualidade, ela é mais latente do que no mundo de provas e expiações. Já os mundos felizes são o lar daqueles espíritos que conseguiram vencer as suas imperfeições, os seus vícios. Ainda existe certo mal, mas nem tão grande em comparação com outros mundos de escala menor. E os espíritos que ali vivem, eles vivem de acordo com as leis divinas. Já os mundos celestes, que é o último degrau, é a morada dos espíritos puros. Eles já não têm influência da matéria ali, e eles atuam como mensageiros de Deus na criação. Muito bem, Gustavo, eu entendi, já tinha até ouvido falar sobre esses detalhes, mas ok, em que escala que se encontra então o planeta Terra? Numa reflexão muito rápida, e a gente consegue perceber que está no provas e expiações, lá no início da evolução. Verdade, mas então temos uma caminhada longa pela frente? Sim, mas isso não é uma condenação, isso é um diagnóstico. E de certa forma, para que serve um diagnóstico? Para ajudar a conduzir o tratamento. Mas eu acho que eu caminho na trilha do bem, faço bem, cuido das minhas coisinhas ali, não faço mal para ninguém. Acho que eu estou num caminho certo ali para ir para o mundo de regeneração, né? Mas nem sei por que eu estou aqui. Olha para ti, tu vai saber, alguma coisa deve ter para te estar encarnado aqui e não estar mais para frente. Mas de certa forma, brincadeiras à parte, o que a gente reflete no nosso planeta hoje? Nós temos coletivamente
tecnologia muito avançada, ciência, saúde, uma evolução muito grande que às vezes até a gente não consegue acompanhar. Mas será que a moral caminha exatamente no mesmo passo? Nós ainda temos violência, nós temos egoísmo, hipocrisia. Sempre que aparece a gente tem aquela sensação, aliás, que sempre que aparece alguma coisa boa, aí surge alguém para tentar tirar vantagem em cima daquilo. Ninguém mais atende telefone de número desconhecido hoje em dia, né? Isso é resultado do quê, na verdade? Não é mesmo? Então, como um todo, é o que a gente acaba refletindo. Só que, da mesma forma, a gente começa então aqui a chegar no tema da palestra, já que a gente entendeu essa introdução, né, que é a transição planetária. Nós temos diversas obras na doutrina que falam sobre o assunto. Capítulo 18 do livro A Gênese, de título Os Tempos São Chegados, talvez seja um dos textos mais ricos que a gente encontra a respeito do assunto. O livro Obras Póstumas de Kardec também aborda o tema com bastante profundidade e eles são claros. Atualmente, embora nós estamos num mundo de provas e expiações, o planeta está passando por um processo de transformação. Mas transformação do quê? Para quê? Para onde? Quando? Como? Surgiram já muitas ideias até de povos antigos falando a respeito do assunto e foi interpretado de maneira muitas vezes errônea, vamos dizer assim, ou de uma maneira um pouco equivocada, que seria o fim do mundo. Mas eu concordo com isso. É o fim do mundo, mas não físico. Virou pó, deixamos de existir. Não, é o fim do mundo moral. Uma sociedade pautada nos vícios, no egoísmo, ela vai gradualmente começar a dar lugar para uma sociedade que vai ser construída no amor, na caridade, na fraternidade. Só que isso é importante ressaltar, essa transição ela não vai ocorrer, ou ela não está ocorrendo, porque chegou uma data específica no calendário. Ela não está ocorrendo porque abriu-se um campo energético. E também não está ocorrendo porque algum espírito superior decidiu que chegou a hora. Ela ocorre porque todos nós, de maneira coletiva, estamos evoluindo moralmente. Mas é claro que isso não se dá do dia para a noite. Quando Kardec fala, na verdade, que no capítulo 18 ali da Gênesis, que os tempos são chegados, ele está se referindo, na verdade, a um desafio. Ele está dizendo nada mais que um processo de cumprimento das leis divinas pela lei do progresso está a caminho. Mas e por que ele é um desafio? Porque nós temos dois movimentos acontecendo simultaneamente. Um físico e o outro moral. Do ponto de vista físico, é fácil a percepção, assim, se a gente tiver um olhar um pouco mais atento. Mudanças climáticas, ambientais, geológicas. Já de um ponto de vista moral, aí precisa de um olhar um pouquinho mais,
com calma, um olhar um pouquinho mais atento. É dito também que o que marca essa evolução moral é a chegada de espíritos mais evoluídos, que vão encarnar com o objetivo de nos auxiliar na construção de uma sociedade mais igualitária, que trabalhe mais conforme as leis divinas. E, inclusive, esses espíritos, eles apresentam uma sensibilidade mais aguçada para injustiças e inclusive, vamos dizer assim, mais impacientes com hipocrisia, com egoísmo, com vícios que a gente carrega já de muito tempo. Então, quando a gente vê um grupo de pessoas se importando com questões que antigamente a gente não dava bola, achava até bobagem, talvez ainda achemos. Quando a gente vê pessoas buscando cada vez mais um contato com a espiritualidade, mas não dogmas, procurando entender mesmo, uma fé raciocinada. Quando a gente vê pessoas se importando cada vez mais com o próximo e em busca de uma sociedade mais igualitária, isso não é um acaso, não é mimimi. A gente tende a achar, né, que os mais não, isso é mimimi, eu que sei. Né? Não, é progresso em andamento. Só que, ao mesmo tempo que essa geração vem chegando, a geração antiga também não vai desaparecer assim, não passa de mais. E entendamos que quando eu falo em desaparecer, eu não estou me referindo à morte específica de algum indivíduo. Tá? Não deu para ti, tchau, pai. Não, porque todos nós também estamos dentro desse processo de transformação e de transição que a Terra está passando, e todos nós estamos evoluindo moralmente. E isso é bom, a gente não pode ter como é que era a novela? A síndrome de Gabriela, sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Não, a gente pode pegar mais uma ideia e a opinião é minha e eu mudo ela quantas vezes eu quiser, na verdade, o que é bom, inclusive, caso tu me mostre que eu estou errado e que esse é o melhor caminho a seguir, vamos embora. Ok, Gustavo, entendi, beleza. Então nós estamos passando por um processo de transição. Então tu está querendo me dizer que todos nós vamos em algum momento vibrar na mesma sintonia e ter o mesmo entendimento das coisas? Sim, estou querendo dizer isso. Como é que vai se dar isso? Não tem cabimento, cada um vem de um lado, cada um tem um tipo de criação aqui. Ué, a Terra é uma escola, concordam comigo? Como que funciona uma escola que busca a excelência? De certa forma, inicialmente, os seus alunos chegam com determinados padrões de comportamento, uns com mais facilidade para uma área, outros com facilidade para outra área, um pouquinho mais já de conhecimento, outro um pouquinho menos. Mas à medida que as aulas vão se desenvolvendo, isso vai se alinhando se todo mundo pega na mesma batida. As regras são essas. Não estou conseguindo acompanhar a turma, ou não gostei dessas regras aqui. Vai embora, vai trocar de escola. Isso vai acontecer em algum momento, e está acontecendo. Leva tempo, é verdade. Né? Foi dito inclusive que a partir da publicação do Livro dos Espíritos, ali em 1857, se iniciou esse período de transição que levaria em torno de 200 anos, finalizando, se eu não errei a conta agora, em 2057, mas ainda assim nós não vamos virar mundo regenerado do dia para a noite.
porque nós estamos passando por um processo de transição que é devagar, né, aos pouquinhos. Ok, entendi, mas então me conta mais. Como é que é esse tal de mundo regenerado? Que eu quero ir para lá. O mundo de regeneração, como falei um pouquinho antes, ele pode ser classificado como um momento ali de transição entre o sofrimento e a felicidade plena. Kardec, inclusive, descreve que a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Vá, mas eu quero ir para esse lugar aí, não sei vocês, mas eu quero ir para esse lugar aí. Acabou meus problemas quando eu tiver no mundo de regeneração. Ah, maravilha. Não, ele não falou isso aqui. É verdade. Porque ainda assim, a gente vai estar... Ainda a gente tem que passar por provas e vamos estar sujeitos às limitações da matéria. Kardec compara com uma imagem bem linda: a calmaria após a tempestade, a convalescência após uma doença cruel. Só que para entendimento um pouco mais específico, quando a gente tem uma doença, chega aquele momento que a gente não aguenta mais, tem um pico dela, tudo dói, febre alta, enfim. Mas aí chega um momento que os sintomas começam a ceder. É exatamente nesse momento, nesse momento que os sintomas da doença começam a ceder, que a gente pode colocar um mundo de regeneração. A doença ainda existe, mas eu já estou mais tranquilo porque eu sei que o pior já passou. Só que, para que a gente continue nesse caminho, a nossa participação em algumas coisas a gente precisa fazer. E eu quero ser bem honesto com vocês nesse momento. Existe, já vi alguns vídeos, enfim, uma visão popular de que a transição planetária ela vai acontecer, está tendo um portal energético que vai se abrir, vai ter a seleção de espíritos ali, e independente do que eu faça, não importa o que eu faça, isso vai acabar acontecendo. De certa forma, essa ideia é boa, vamos combinar, porque nos coloca como espectadores, e quando aconteceu, eu só tenho que me alinhar. Maravilha, tudo que eu quero, eu estou cheio de coisa para me preocupar, tenho que me preocupar com transição planetária agora, só que me faltava. Só que eu tenho que dizer para vocês uma situação. Não vai ser assim, nós não vamos ficar olhando. Nós não estamos olhando. Cada atitude que eu tenho com um irmão hoje, cada bem que eu fizer amanhã, a maneira como eu lido e tento vencer as minhas próprias imperfeições é um tijolinho que vai sendo colocado nessa construção. Porque, como eu falei, a transição, ela não tem uma data específica para acontecer. 2057 acabou para a expiação, entramos na regeneração. Não sei como é que vai estar. No livro Obras Póstumas é dito, os sinais de transformação, elas não vão estar nos céus, eles vão estar entre os homens, porque cada vez mais nós vamos estar trabalhando e tendo atitudes de acordo, ou procurando ficar de acordo com as leis divinas. Ok? Beleza? Mas eu sou o Gustavo. Eu moro em Santo Ângelo, uma cidadezinha do noroeste do Rio Grande do Sul, interior. Que importância que o meu trabalho vai ter nessa transição? A gente sabe
que a morte não é o fim das coisas. Inclusive, a gente permanece conectado com os nossos entes queridos, correto? Sim. Então, de certa forma, a gente faz parte de um todo. Todos aqueles que vieram antes de nós, absolutamente todos aqueles que vieram antes de nós, construíram o mundo como a gente encontra ele hoje em dia. E exatamente todos nós estamos construindo o mundo para a geração futura, para os espíritos, para os nossos filhos que nós não vamos nem conhecer nessa encarnação, para os nossos entes queridos que vão vir na frente e possivelmente nós vamos deixar um ambiente melhor para eles fazerem melhor ainda. De momento, o que nós temos que fazer? Dar o nosso melhor. Aquela frase: dê o seu melhor com as condições que tu tem, enquanto tu não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Acho que todo mundo já tinha ouvido essa frase em algum momento, né? O mesmo vale. Agora, que mundo que eu quero deixar para os meus filhos? Porque a transição está acontecendo. Então, cada nosso papel, ele é importante. Porque, a gente mora aqui em Santo Ângelo, mas a educação que meus pais me deram, me ajudaram a eu poder dar uma educação para os meus filhos. E assim sucessivamente, para eles seguirem o caminho do bem. Porque o mal que eles fizerem, que eu fizer, ou que eles fizerem para alguém, eles vão estar prejudicando famílias de outras pessoas. Correto? Então, assim, o que nós temos que refletir é essa, está falando, é uma ideia geral, né? No livrinho ali, na teoria, a gente sabe que é fácil, né? No dia a dia, né? Mas ainda assim, vamos concordar, né? Estou aqui falando com vocês, preparei a palestra, né? Claro que se eu sair daqui porta fora e não colocar em prática o que eu estou falando, o problema é meu. Mas e eu vou sofrer as consequências disso. Mas da mesma forma, se um de vocês conseguir mudar alguma coisinha com o que eu falei, bom, alguma coisa de bem eu fiz, na verdade, né? E todo o bem que a gente faz advoga ao nosso favor. Então vamos refletir. Que papel que eu estou tendo nessa construção? Aonde eu posso melhorar para que o meu tijolo se encaixe melhor nesse edifício? Para que ele se conecte melhor com os outros e não fale depois. Vamos lembrar que a doutrina, todo o conhecimento que a gente tem em todas as obras, ela não pede que a gente seja perfeito. Aliás, pede sim. Só que dentro das nossas capacidades, claro. Então vamos procurar fazer o nosso melhor. Porque a transformação, ela está ocorrendo. Aonde? Em toda parte. Aqui, nesse momento, dentro dessa sala. Dentro do coração de cada um de nós, a partir do momento que a gente toma a opção de de ter atitudes que elevem e que nos aproximem de Deus. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que a gente consiga entender que a gente faz parte de um todo. Tudo que eu faço, por menor que seja, ele é importante. E se a gente acha que ninguém está vendo, o homem lá de cima não dá. Obrigado pela atenção. Agradecemos o Gustavo pela linda exposição. Que a gente
faça o nosso melhor, né? Que a gente dê o nosso melhor hoje para colher os frutos no futuro, dar nossos exemplos, né? Para os pequenos que vêm aí, que é assim que a gente vai chegar ao que ele estava explicando. E que tenhamos essa bênção, né, Gustavo, de chegar esse momento aí. Que possamos complicar menos, acreditar mais, magoar menos, amar mais, deixar de lado o orgulho e a vaidade, que apenas impedem a nossa caminhada. Não valorizar aquilo que não tem valor, desapegar dos medos e apostar mais em nossos sonhos. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima e abençoada noite, que tenhamos um sono reparador, tranquilo, e que após essa palestra de hoje a gente tenha aprendido um pouquinho mais para a gente evoluir e nos melhorarmos. Que o nosso Mestre Jesus ilumine todas as famílias, os nossos entes queridos, as pessoas que não puderam comparecer aqui na casa, que sejam abençoados por Ele também, e aqueles que estão nos hospitais. Seguimos agora com o restante do trabalho da noite de hoje, que é os passos individuais. Aqueles que acharem que é necessário, aguardem em silêncio, dando prioridade para as crianças e as pessoas idosas. Que assim seja, que tenhamos um bom descanso, um bom retorno aos nossos anos.